Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez contamos com o seu comentário. Diz de qual lugar abençoado do Brasil, do mundo, você está assistindo a esta edição do Jornal Foco do Brasil. Participe, deixe sua opinião, participe do chat ao vivo. Não esqueça também da nossa primeira edição, de segunda a sábado, sempre após o almoço, aqui no Foco do Brasil com Leonardo Miller. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro chegou em Natal, Rio Grande do Norte, na manhã deste sábado, dia 16, onde participou da Marcha para Jesus. Em imagens divulgadas pelo portal Terra Brasil Notícias, o presidente desembarcando na base aérea da capital. Ele foi recebido pelos potiguares com muito carinho. E durante momentos especiais, ao longo do dia, a participação do presidente na Marcha para Jesus em Natal. Aí, acompanhando ele, várias lideranças, brasileiros, apoiadores. Bolsonaro participou de atos religiosos das igrejas católica e evangélicas. Primeiro assistiu à missa a partir das 9 horas da manhã no Santuário dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, no bairro de Nazaré, com celebração do arcebispo metropolitano Dom Jaime Vieira Rocha. O mundo todo vem sofrendo com as consequências do fica em casa, a economia de depois, e também de uma guerra bem distante. Mas as questões materiais a gente vence com fé, com determinação, com trabalho e com conhecimento. Ficam as questões espirituais, porque a todos nós teremos um dia do ponto final. Ninguém escapará desse dia. E nesse dia, cada um vai ter um currículo a apresentar. Esse currículo não é um pedaço de papel. É toda a nossa passagem aqui na Terra. Tudo aquilo que nós fizemos. E, em especial, aquilo que nós não fizemos. Porque nos omitimos. A omissão é outra coisa que passa pela vida. Seja quente ou seja frio, mas não seja morno. A todos vocês, a certeza de uma vida eterna pelo seu currículo e dias melhores aqui pela terra, de acordo com o seu conhecimento e de acordo com as suas decisões. A todos nós, certas decisões valerão para sempre, para o bem ou para o mal. Então, nesse momento, eu só peço a Deus que ilumine a todos vocês, que ilumine o nosso Brasil, para que continuemos a ser uma pátria livre e próspera. Posteriormente, Bolsonaro reuniu-se com pastores na Assembleia de Deus, na rua Manuel Miranda, a Alecrim, onde pelo menos 1.700 líderes religiosos do Rio Grande do Norte participaram. Qual o nosso futuro? Para onde estávamos indo até 2018? O que aconteceu antes de 2018? Eu cito algumas coisas para ser breve. Lá atrás, aproveitando a fala do pastor Martim, foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei, conhecido como PLC 122. Entre outras coisas, 3 anos de cadeia para o padre ou o pastor que se negasse a realizar qualquer tipo de casamento. Conseguiu-se, em grande parte, pelo trabalho dos parlamentares evangélicos, arquivar esse projeto. Depois se critica a bancada evangélica. São todos humanos. Na balança, o saldo é muito, mas muito positivo àquela bancada. Também um decreto presidencial de 2009, conhecido como PNPH3, Programa Nacional de Direitos Humanos, terceira versão. 180 capítulos
um dos mais importantes para eles. Dizia da desconstrução da heteronormatividade. Ou seja, ensinar para nossas crianças que pai não é o João e que mãe nem sempre é a Maria. O que buscam com isso? Atirar no coração da família, que é a base da sociedade. E uma sociedade desestruturada, o ditador se faz presente. Isso que eu falei aqui, lá no meu trabalho lá, em 2010 em especial, me ajudou a aparecer para o Brasil. Eu era um deputado parecido com os demais que estão aqui. Somos, com raras exceções, muito homogêneos. É difícil achar um espaço entre 513 deputados e 81 senadores. Alguns poucos conseguem furar essa bolha. Mas aquilo me deu um norte dentro do parlamento. Até aquele momento, conhecido como parlamentar de briga, sim. Muita briga. E entrei numa outra briga espiritual. Após o almoço, em Natal, a Marcha para Jesus, com Jesus pela Liberdade. A concentração da marcha começou às 13 horas. O presidente falou com os presentes. O bom está entre aqueles que têm Deus no coração. A nossa rápida passagem pela terra, nós necessitamos de meios materiais. Nós sabemos as dificuldades que o mundo todo vem passando. No Brasil não é diferente, mas isso nós superamos com resiliência, com garra, com luta e com fé. Nós sabemos que existe uma batalha no Brasil. É a batalha do bem contra o mal. Nós sabemos quem defende a vida desde a sua concepção. E nós sabemos também quem quer o aborto a qualquer preço. Nós sabemos quem defende as crianças em sala de aula. E sabemos também quem defende a ideologia de gênero. Nós sabemos quem é contra a legalização das drogas e quem é a favor também. E nós sabemos quem está de verdade ao lado do povo, sempre falando a verdade acima de tudo. É muito fácil se acostumar com discursos fáceis, com linguagem romântica, mas com mentira. A verdade dói, mas ela liberta. E também o que liberta é o ensinamento. Temos uma passagem que diz: por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Hoje nós sabemos que o povo entende o que é poder executivo, o que é poder legislativo e entende também o que é Supremo Tribunal Federal. O bem sempre vencerá. E após Natal, Bolsonaro voltou à base aérea de Parnamirim, de onde voou para Fortaleza, Ceará, para participar também da Marcha para Jesus, outro evento religioso organizado pela Ordem dos Ministros Evangélicos do Ceará, no aterro da praia de Iracema. Bolsonaro desembarcou no antigo aeroporto de Fortaleza. A cidade viveu até uma motociata, então, com apoiadores que percorreram trechos de ruas e avenidas até o local do evento. Todo mundo na expectativa sobre os reflexos dessa importante reunião convocada pelo presidente Jair Bolsonaro, acontecendo nesta segunda-feira. Jair Bolsonaro convidou os presidentes, inclusive, dos tribunais superiores para uma reunião com embaixadores sobre as eleições de 2022. No encontro marcado para acontecer no Palácio da Alvorada, nesta segunda, dia 18, o presidente brasileiro deve apresentando documentos que justificam suas críticas em relação ao sistema eletrônico de votação, demonstrando registros de dúvidas, inclusive fragilidade do instrumento. Além dos presidentes das cortes Luiz Fux, Edson Fachin, Humberto Martins, Emanuel Pereira e Ana Arraes,
foram chamados cerca de 50 representantes estrangeiros. Além disso, Bolsonaro apresentando decisões feitas pelos ministros, segundo ele, decisões parciais. Vamos acompanhar, então, os reflexos deste encontro desta segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial no país de um dia em razão da morte de Dom Luiz de Orleans e Bragança, que chefiava a Casa Imperial do Brasil desde 1981 e era descendente da família real que governou o Brasil sob o sistema monárquico até 1889. O príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança morreu nesta sexta, dia 15, aos 84 anos. Cumprimos o doloroso dever de comunicar o falecimento de Sua Alteza Imperial e Real, o príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, ocorrido neste dia 15 de julho, na cidade de São Paulo, aos 84 anos de idade, anunciou o perfil oficial do Secretariado da Casa Imperial do Brasil no Twitter. O chefe da Casa Imperial estava internado no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, desde o dia 9 de junho. Inclusive, no último dia 8, foi informado que seu caso era irreversível. Primogênito dos 12 filhos de Pedro Henrique de Orleans e Bragança e de sua esposa Maria da Baviera, Dom Luiz nasceu em 6 de junho de 1938. Ele nasceu no sul da França, gente. 7 anos após o seu nascimento, em maio de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a família imperial voltou do exílio imposto após a proclamação da República. Residiram então no Rio de Janeiro até que em 1951 transferiram-se para o Paraná. Em 1967, após se formar engenheiro químico na Alemanha, Dom Luiz se instalou em São Paulo, onde permaneceu até a data de sua morte. O príncipe não teve filhos e nunca se casou. O sucessor do posto de chefe da Casa Imperial é seu irmão, Dom Bertrand. Casa de Orleans é a posição de uma espécie aí de sobrenome, não é? E a Casa de Orleans é fruto do casamento entre Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, e o príncipe Gastão de Orleans, e membro da família real francesa. Como Pedro II foi deposto em 15 de novembro de 1889, quando a República foi proclamada, nenhum membro da casa chegou a reinar sobre o Brasil. E depois de toda essa anarquia que o Brasil viveu, com a corrupção ao longo dos últimos anos, não é? Enfim, muita gente revigorou o sentimento de respeito à monarquia, à família imperial, não é? E até a Dom Pedro, porque muita coisa falhou no Brasil após a proclamação da República, e falhas que permanecem, inclusive, até os dias atuais. O entendimento da juíza do Rio Grande do Sul foi analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul nesta última sexta-feira, dia 15. A juíza Ana Lúcia Todeschini, titular Martinez, mas o sobrenome dela aí, Martínez talvez, titular do cartório eleitoral de Santo Antônio das Missões e Garruchos, no Rio Grande do Sul, informou que vai considerar a bandeira, havia informado que consideraria a bandeira do Brasil uma propaganda eleitoral. Falamos nas edições anteriores, foi um tema em destaque nesta última semana, não é? E a bandeira do Brasil seria, então, um instrumento de campanha eleitoral a partir do início oficial da campanha, porque supostamente a bandeira do Brasil representaria um lado, não é, da campanha política. Bom, inclusive, sem citar o nome de Bolsonaro, a magistrada alegou que o símbolo nacional tornou-se claramente a marca de apenas um lado da política. A bandeira, na verdade, simboliza patriotismo, simboliza o Brasil, não é? Simboliza amor à pátria. É estranho afirmar isso, não é? Nesta sexta, o entendimento da magistrada foi analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Os desembargadores decidiram que o uso durante a campanha não configura propaganda eleitoral e, por esse motivo, não está submetido às regras de propaganda eleitoral. A consulta ao TRE foi feita pelo MDB. As informações partiram do site Gaúcha, não é? ZH. A desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, relatora do caso no TRE, inclusive destacou a repercussão que o caso teve nas redes sociais.
Na avaliação dela, a bandeira nacional se coloca acima das questões eleitorais. Kubiak citou ainda que o Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou que o uso de símbolos nacionais não se configura propaganda eleitoral. Não há restrição específica sobre o uso da bandeira nacional durante a campanha eleitoral, disse a relatora em seu voto, que foi seguido pela maioria. Diante de uma inflação acima de 2 dígitos, sobretudo puxada por alimentos e combustíveis, o governo federal avança em ações contra a inflação. Inclusive, o FMI agora emitiu um alerta, não é, que os governos dos demais países do mundo devem tomar a iniciativas para combater a inflação. E, evidentemente, o Brasil, como o próprio Paulo Guedes já afirmou, o próprio presidente Bolsonaro saiu na frente em relação a isso, não é? Se o alerta do FMI saiu agora, o Brasil já vem tomando medidas há um bom tempo aí para combater a inflação. E assim o governo federal decidiu reduzir em 10% o imposto de importação de bens comercializados. A medida que envolve itens básicos como feijão, massas, biscoitos, arroz e até materiais de construção. O presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados, Cláudio Zanão, avalia o impacto da redução para o setor. O consumidor está com o bolso muito estreito, não tem espaço nenhum para manobra, para comprar nada diferente. É consumir o necessário para sobreviver. Então, tudo que puder reduzir essa dependência e puder dar uma flexibilidade será bem aceito, comentou ele. De acordo com o presidente da associação, a guerra entre Rússia e Ucrânia é um dos fatores que contribuiu para o aumento no preço dos produtos como o trigo, por exemplo. O Brasil consome 12 milhões de toneladas de trigo por ano e produz, em média, 6 a 8 milhões. Então dá para buscar a diferença no Mercosul. Ainda assim, se acontecer algumas coisas no continente, vamos buscar trigo no Canadá ou nos Estados Unidos. Então, falta de produto talvez nunca haverá. É questão de preço. Agora, por razões humanitárias, temos que parar essa guerra. E, em termos de economia, 1/3 da exportação mundial depende de Rússia e Ucrânia. Quanto mais for prolongada a guerra, mais dificuldade teremos. O melhor para nós é acabar essa guerra para equalizar esses preços, completou ele. É importante salientar que o presidente Bolsonaro deve conversar nesta segunda-feira, gente. Nesta segunda, dia 18, com o presidente da Ucrânia, Zelensky. E como o próprio presidente Bolsonaro já falou, ele deve apresentar uma ideia para pôr fim ao conflito da Rússia contra a Ucrânia. Que tal, hein? Vamos aguardar para ver sobre essa conversa, a repercussão disso e qual ideia seria essa. O preço do litro de gasolina caiu pela 3ª semana seguida, sendo vendido a R$ 6,07 ou 0,7 centavos do dia 10 a 15 de junho. Olha que boa notícia, está todo mundo comentando, né? Muita gente feliz, tem gasolina aí a 5,49, 5,59. Os dados foram publicados pela ANP, né? Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A redução nessa semana foi de 6,5%, com queda em 21 estados. É o menor valor desde setembro de 2021. Os preços da gasolina estão em trajetória de queda desde a implantação do teto de ICMS, o imposto estadual, não é, feito pelo governo federal. A lei considera os combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo como essenciais. Por isso, não podem ser tributados acima da alíquota geral de 17% a 18%. E muita gente reclamando também que o barril do petróleo tem uma tendência de queda durante a semana, teve, não é? E a Petrobras não falou em baixar preço, não. O que há? Quando sobe, aumenta o preço. Quando o barril, o petróleo baixa, pouca coisa é feita. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo julgou procedente uma representação do Ministério Público Eleitoral e condenou o apresentador José Luiz da Atena ao pagamento de multa por postagem feita pelo apresentador contendo pedido explícito de voto em rede social. Pois é, gente, tá aí, da Atena multado, não saiu candidato, é multado. Estranho é isso, que a razão da multa propriamente, ela, obviamente, com a desistência de da Atena ser candidato, ela termina, então possivelmente da Atena recorre disso ou paga isso. Dinheiro para ele certamente não é problema, mas é estranho porque ele desistiu de ser candidato. Então como que permanece a razão dessa multa se ele desistiu? De acordo com a decisão, o apresentador terá de pagar R$ 5.000 por campanha antecipada.
A ação do MP eleitoral foi movida em 29 de junho. Julgando procedente o pedido de antecipação de tutela, o TRE São Paulo já havia determinado anteriormente, de forma liminar, a retirada de vídeo contendo viés eleitoral com pedido explícito de voto. A ação pediu que Datena fosse condenado ao pagamento de multa acima do mínimo legal, pois notória a expressividade do seu patrimônio. O presidente Bolsonaro informou que o governo planeja pagar 2 parcelas de R$ 1.000 a caminhoneiros no mês de agosto. O auxílio faz parte da emenda constitucional que prevê um pacote de benefícios, pacote promulgado nesta semana pelo Congresso Nacional, com a articulação da gestão do presidente Jair Bolsonaro. A intenção do governo é correr com o processamento do auxílio para dar tempo de fazer o pagamento na primeira quinzena de agosto. A organização da iniciativa ficará a cargo do Ministério do Trabalho. O impacto estimado nos cofres públicos é de 5,4 bilhões de reais. O filho de Mary veio passar em casa a semana de férias da universidade. Sentia-se cansado e estava pálido. Perdera a vitalidade. Preocupada, ela, Mary, a mãe, o levou ao médico que diagnosticou uma forma rara de câncer. E era incurável. Quando Mary ouviu o diagnóstico, o filho já voltara para a faculdade. Ela subiu os degraus da entrada, abriu a porta com força e uivou com todas as suas forças, gritando de revolta, chorando. Correu de quarto em quarto, abrindo as janelas com ímpeto e dando socos no ar. O marido tentou acalmá-la, sem resultado. Assustado, ele telefonou para um terapeuta que vinham consultando juntos e correu com o telefone até o quarto onde Mary gritava diante da janela aberta. Mary, Mary, disse ele. O terapeuta está ao telefone. Ao ouvir isso, ela avançou sobre o marido gritando. O terapeuta! O terapeuta! Fale você com o terapeuta, Harry. Eu vou falar com Deus. Mary precisou de toda a sua raiva, força de vontade e vitalidade para atravessar os 14 meses que se seguiram. Com a ajuda das 4 filhas, ela levou o filho, o rapaz, a quem quer que pudesse ajudar. Tentaram de tudo, mas o câncer avançou com fúria, transformando-o numa sombra de si mesmo, até que finalmente ele morreu nos braços da mãe. Tinha apenas 20 anos. Todo aquele amor materno não fora capaz de salvá-lo. Mary sentiu que sua vida se fora com o filho. Passou vários meses entorpecida, inconsolável. Cerca de 2 anos mais tarde, no entanto, Mary foi com seu irmão a uma igreja. Sem conseguir fazer uma oração, ela pensou e lembrou da história de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, e todos os momentos desafiadores que aquela mulher passou ao lado de seu filho até a cruz. Se perguntava sobre como Maria, a mãe de Jesus, conseguiu. Como conseguiu renunciar a seu filho? Como conseguiu encontrar uma maneira de continuar vivendo depois que ele morreu? Onde descobriu alguma esperança de conforto? Com lágrimas descendo pelo rosto, ela pensou e lembrou que sempre fora uma boa pessoa, uma boa mãe, mas questionava: por quê? Por quê? Que razão poderia haver para uma pessoa tão cheia de vida, tão nova, tão brilhante, sofrer e morrer? Mary sabia, sem sombra de dúvida, que jamais superaria aquela perda. Ainda chorando, ela tentava imaginar como seu filho e também como Jesus eram jovens quando enfrentaram tantos desafios até a morte. Como ele, o filho de Maria de Nazaré, talvez também se esquecia de comer, talvez não soubesse como lavar as próprias roupas direito. Ele precisava de uma mãe, disse ela em voz alta, em lágrimas. Posso compreender, meu Deus, mas entrego meu filho
aos seus cuidados, aos cuidados de Deus. E então ela lembrou-se de Cristo ressuscitado e compreendeu o que levou Maria a suportar. Aquele sentimento de fé revigorada na única esperança mexeu com a mulher. Ela virou-se de costas e saiu da igreja. 1 ou 2 dias depois, enquanto dirigia para o trabalho, Mary surpreendeu-se ao perceber que estava cantarolando um antigo hino de louvor sobre consolo. Com o passar do tempo, devagarinho ela foi conseguindo aliviar seu coração. Fiquei perplexo com a força dessa história, impressionado com a intensidade do amor de Mary pelo filho e da dor pela sua perda. Não conseguia dizer nada ao saber disso. Mary olhou para mim e sorriu. E um mistério, hein? O mistério é que é possível ser reconfortada, desde que a Deus seja permitido falar alto ao seu coração. Porque tudo neste mundo passa, mas Deus permanece. E a verdade da esperança também. Todo aquele que nele crer não perecerá, mas terá a vida eterna. Recentemente, Mary escreveu-me uma carta para contar que 2 de suas filhas estão grávidas. E na próxima primavera, uma delas trará ao mundo um menino, seu primeiro neto. Pense nisso. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Se você aprecia nossas reflexões, acesse meu canal pessoal no YouTube. É só pesquisar aí Cleiton Basso no YouTube. Acesse, inscreva-se e confira outras histórias, momentos de reflexão maravilhosos. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Maria Lemes e João Samuel, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.